Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria podermos estar mais uma vez aqui juntos, meditando a palavra de Deus, aprendendo, com as coisas do céu, para que a gente possa transformar as coisas aqui da terra. Que alegria poder mais uma vez dividir o meu coração com o seu coração, desejoso única e exclusivamente de que reine sobre nós a palavra de Deus, porque somente ela nos traz a verdade, somente ela ilumina todas as verdades que nós construímos aqui nesse mundo, fazendo com que a nossa fé ilumine a nossa razão. Palavra de Deus ilumine todas as outras palavras, para que nós possamos conhecer verdadeiramente o projeto de Deus para a nossa vida, e conhecendo esse projeto, conhecemos também, a nós mesmos, para que assim a gente possa conhecer os outros. Só consegue enfrentar o mundo externo quem conseguiu enfrentar o mundo interno. Só consegue entender a palavra externa quem conseguiu entender profundamente a palavra de Deus. Então, essa é a grande graça da vida que nos move, que nos faz ir adiante e que nos torna pessoas cada vez melhores, porque é isso que nós desejamos, e é esse o grande projeto de Deus para a nossa vida, não é? E para a vida do mundo inteiro. Iniciando essa nossa live, eu peço licença para ingressar na sua residência. Eu quero fazer isso através de uma oração, pedindo a Deus que ilumine a sua vida e que torne você cada vez mais feliz pela graça vinda do céu. Então, iniciando, façamos a nossa oração pedindo graças abundantes pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos continuar, aliás, vamos concluir hoje o capítulo 3º do Evangelho segundo Marcos, não é? Nós já conhecemos, já repeti várias vezes questões ligadas ao Evangelho de São Marcos, né? Melhor dizendo, o Evangelho segundo Marcos, né? A gente sempre se atrapalha nessa linguagem. Então, já vimos que é o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho escrito por Marcos, o Evangelho narrado por Marcos. Agora, de quem é o Evangelho? O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é o Evangelho, ele é o dono dessa palavra. Apenas o escritor, a quem nós chamamos de amanuense, aquele que escreveu o texto, inspirado, pelo Espírito Santo, nos deu a graça desse Evangelho, que é Jesus Cristo. Então, realmente, é uma alegria muito grande nós podermos partilhar essa beleza em nossa vida e em nossa história. Pois bem, vamos, então, fazer aquilo que nós estamos aqui para fazer. Vamos meditar cada versículo, vamos meditar cada palavra, pedindo que ela ilumine o nosso coração. E eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 3º do Evangelho narrado por Marcos, a partir do versículo 20. Hoje, nós vamos meditar mais ou menos 15 versículos, até o versículo 35, concluindo o capítulo 3º, e a gente vai ter que ter uma compreensão profunda do que está acontecendo, sem nenhum tipo de preconceito, mas nós precisamos entender o que aconteceu para, por exemplo, a família de Jesus reagir, os que estavam ao seu lado, da sua cidade, reagir da forma como eles reagiram. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar, portanto, com o versículo 20 do capítulo 3º do Evangelho narrado por Marcos. Então, diz aí, o versículo 20 do capítulo 3º. A família de Jesus reage, Vamos ver como. Versículo 20.
Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Versículo 21. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Vamos vagarosamente para que a gente compreenda o que aconteceu. Jesus, sabemos, nasceu, eu sempre repito a geografia, porque é fundamental a gente ter isso na cabeça, né? Já falei para vocês que Jesus nasceu no sul de Israel. Jesus nasceu numa cidade chamada Belém, que fica ali pertinho de Jerusalém, que era a capital, né? Então, Jesus nasceu, por acaso, em Belém. A família dele, né, a família de Jesus, no caso da Virgem Maria, era do norte, né, era de Nazaré, mas sabemos que houve aquele recenseamento, José e Maria tiveram que descer, né, com Jesus no ventre da Virgem Maria, que ela já estava com 9 meses, mas era obrigação, eles tiveram que descer ali quilômetros, né, e Jesus vai nascer na pequena cidade de Belém. Belém é a cidade, nós sabemos, a cidade de Davi. Então, para dizer que Jesus era da família de Davi, né? Ou seja, Jesus é rei, porque é rei do universo, mas Jesus também, como havia sido prometido, da casa de Davi saiu aquele que devia reinar sobre todos. Então, Jesus Cristo, né? Não com uma coroa na cabeça, uma coroa de rei, né? Como nós a conhecemos, de ouro na cabeça, mas com a coroa de ter todo o universo ao seu dispor, porque Jesus, né, junto com o Pai e o Espírito Santo, estavam presentes, né, na criação de todo o universo. Então, para que Jesus iria reinar no pequeno espaço, né, da Terra, se ele é o rei do universo, se ele estava lá na criação, se ele é dono de todas as coisas? Então, apenas para que a gente tenha, assim, uma ideia geral. Então, Jesus nasceu em Belém, ali no sul. Depois, naturalmente, a sua família vai para o norte e ali Jesus vai ser criado. Jesus vai viver, né, em Nazaré, no norte, em Nazaré, ali mais ou menos, né, 30 anos. Então, durante 30 anos, Jesus vai viver na sua casa, né, na casa de Dona Maria, na casa de seu José. Jesus vai habitar em Nazaré e vai fazer tudo aquilo que uma criança, um jovem, um adolescente e um jovem adulto fazia. Ou seja, Jesus, ele aprendeu a ler, aprendeu a andar, aprendeu a ler, aprendeu a escrever, aprendeu a conviver socialmente, aprendeu as leis de Israel, foi para a escola como qualquer criança e adolescente, fez todas as etapas da vida de um homem normal daquele tempo, lá no norte, lá em Nazaré. E nós não podemos negar isso, porque a Escritura nos mostra isso perfeitamente. E a própria Escritura vai nos dizer que Jesus era submisso à sua família. Nós sempre vamos encontrar Jesus como Jesus junto com Maria, junto com José. Lembra lá a questão do templo, né? Quando Jesus sobe com os seus pais, com 12 anos de idade, vocês veem que não tem ninguém que a gente possa chamar de irmão de Jesus, no sentido de ser mais filho, né? Maria ter mais filhos. A gente sempre ouve falar dos irmãos de Jesus e nunca dos filhos de Maria, o que seria natural, né? Na cruz, nós sabemos que encontramos apenas a Virgem Maria ali. Jesus vai passar Maria para João, porque senão ela seria obrigada a mendigar, conforme algumas leis de Israel, porque o marido havia morrido antes e o próprio Jesus havia morrido. Então, Jesus deu a Virgem Maria para João. E assim por diante. Mas o que é certo é que Jesus viveu lá, viveu na casa de Nazaré, né? Conforme a tradição nos mostra, conforme a Escritura nos mostra, e tudo aquilo que a igreja nos ensinou durante, né, todo o tempo, Jesus viveu em Nazaré com seu pai José e com sua mãe Maria. 30 anos, como disse, vivendo a vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus era Deus e Jesus era homem. Jesus, né, traz um corpo plenamente humano. E como humano, que é uma graça que nós temos para nos ensinar o que é ser humano, Deus quis se encarnar, né, em nosso meio. Já sabemos disso plenamente. E como homem, Jesus tinha que aprender tudo aquilo que os homens da sua época faziam, todas as tradições, embora ele soubesse de tudo, porque a coisa não é separada, é homem e Deus. Então, ele sabia de tudo isso e veio justamente aprender na carne o que é ser humano, para que nos ensinasse
o que é viver para a humanidade e também ser humanos, porque, como eu sempre repito, nós havíamos esquecido de ser humanos. Então, essa é a realidade. Mas, aos 30 anos de idade, há uma novidade lá em Nazaré. Olha que novidade. Jesus, simplesmente, aos 30 anos de idade, depois de viver com os outros, ir para as festinhas com os outros, que era normal, frequentar a sinagoga, sempre de uma forma discreta, olhando tudo, observando tudo, Jesus, aos 30 anos de idade, né, depois do batismo de João, que era seu primo, né, João Batista, qual o resultado? Jesus vem agora com uma linguagem nova. Né? Ele vai sair de Nazaré, né, vai até a região de Cafarnaum, aquela região do Mar da Galileia, e naquela região Jesus vai chamar os seus discípulos. Foram os versículos anteriores que nós vimos na nossa última live, né? Então ele vai chamar os seus discípulos e vai constituir esses discípulos, e Jesus vai começar, a partir de Cafarnaum, daqueles lugares todos, a partir do primeiro milagre em Caná, ele vai mostrar que ele é o Filho de Deus, é o Messias esperado. Vejam só, e a gente precisa prestar atenção. Mas por que Jesus não fez isso antes? Não é? Por que Jesus, aos 2 anos de idade, já não fazia milagre? Por que Jesus, aos 12 anos de idade, já não estava lá fazendo? Não, Deus respeita as etapas. Ninguém nasce pronto. O problema é que a gente quer tudo muito rapidamente, né? A criança nasce, a gente já quer que a criança ande, que a criança fale, que a criança faça um discurso platônico ou aristotélico, né, a 1 ano de idade. É o exagero que a gente tem. A gente planta a semente e a gente imagina que a gente vai colher o fruto já daqui a 1 mês ou 2 meses. Temos que esperar a árvore crescer. Os profetas apareceram em Israel da mesma forma. Não é? Os profetas apareceram em Israel, crianças, jovens, adultos, em determinado momento, eles vão mostrar o profetismo. A mesma coisa nós, quando na vida da sociedade crescemos, assim por diante, alguns casam, alguns vão ser sacerdotes, as mais diferentes vocações, é preciso esperar o tempo certo para que na maturidade, no aprendizado, sejamos capazes de mostrar o melhor de nós. Foi exatamente isso o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Aquele que é o Senhor esperou o tempo certo para mostrar, né, à sociedade para o que ele veio. E Jesus mostrou, né, que ele era Deus. É bom perceber, que a gente não pode esquecer, que isso se dá em um circuito de cidades que estão próximas, né? Caná, né, onde ele fez o primeiro milagre, a pedido de sua mãe. Depois nós temos Nazaré, onde Jesus vai viver durante 30 anos, e Cafarnaum, a cidade onde ele vai começar a sua pregação, e muitos milagres vão acontecer justamente ali, ou em Nazaré, ou naquela região, que era uma região até bonita ali de Israel, um pouco mais arborizada, porque a gente sabe que 70% do território de Israel é deserto, é pedra e areia, né? Então, a gente sabe que Jesus escolheu um lugar até aprazível para viver. Pois bem, o que acontece? Quando Jesus começa a fazer a pregação, quando Jesus começa a abrir a sua boca e mostrar que ele era capaz de fazer milagres, e Jesus começa a pregar a verdade do Evangelho, mostrando, né, preparando as pessoas para perceber que ele é um profeta, e depois passar de profeta para o Messias esperado, e mostrando que ele é Deus presente em nosso meio. Isso não prestou, né? Porque o pessoal diz, mas nós convivemos com essa pessoa há 30 anos atrás, né? Nós convivemos com essa pessoa, né? E ele não era assim. Eu lembro e vejo na televisão várias vezes, né? Testemunho de pessoas que convivem com pessoas que hoje são celebridades, que dizem, mas é engraçado, nós convivemos, nunca imaginávamos que ele ia ser uma grande manequim, que ele ia ser um grande cantor, né? Que ele ia ser um grande cirurgião, né? Ou que ele ia ser um grande ator, né? Ou seja lá o que for, jogador de futebol. Alguma coisinha nós percebemos, mas não sabíamos que ia ser dessa forma, né? Então, vejam como as coisas acontecem. Então, eles ficaram admirados. Uma coisa também, a gente não pode esquecer, é você, que era um garotinho assim, que vivia uma vida normal, de repente se tornou o maior médico do país. A gente fica admirado que você se tornou o maior. Mas é normal que alguém consiga chegar a ser um grande médico através do estudo, um grande jogador através dos exercícios, uma grande manequim através da estrutura física, da beleza, sei lá, aquelas coisas que mais ou menos a sociedade exige para que você chegue ao topo, digamos assim, né? Mas vamos ser sinceros, né? Deus, você viver
30 anos com Deus e não saber que o Messias estava presente em seu meio? Você conviver 30 anos com uma pessoa e não perceber em Jesus, embora dava para perceber que ele era uma figura diferente, né? Uma pessoa santa, uma pessoa casta, uma pessoa da boa palavra, mas mesmo assim dizer o seguinte, aquela pessoa com quem nós convivemos, que nós sempre amávamos, era muito boa, e essa pessoa agora vem nos dizer que é o Messias, como isso é possível? Então, a reação dessas pessoas em Nazaré, em Cafarnaum, em tantos outros lugares, principalmente na cidade onde Jesus viveu, Nazaré, é uma reação normal. Eu pessoalmente acho que é uma reação normal. Porque para nós, 2000 anos depois, a gente vai dizer, como é que eles não perceberam que Jesus era Deus, né? Como é que eles fizeram isso? A gente diz isso, mas nós faríamos a mesma coisa, eu não tenho dúvida alguma, né? Dúvida alguma. Então, o versículo 20 vai dizer o seguinte, dirigiram-se em seguida a uma casa. É Jesus, né, indo para uma casa. Então, nessa casa, várias pessoas começaram a aparecer. Era tanta gente que Jesus tinha para cuidar que eles quase não podiam tomar alimento. Nós vamos ver uma repetição de várias passagens do Evangelho, onde a gente vê que Jesus não tinha tempo para nada. E é bonito perceber que Jesus, tantas e tantas vezes, ele reage de uma forma muito bonita. Ele quer descansar, mas como a multidão aparece, ele dá mais atenção à multidão do que ele mesmo. Ou seja, ele tem um coração de pastor. Não é à toa que no Evangelho de Marcos, um pouquinho adiante, a gente vai ver, por exemplo, que Jesus tenta escapar um pouquinho para descansar com seus apóstolos, mas a multidão vai sair correndo, vai para o outro lado, porque, né, tem a necessidade de Jesus, o povo deseja Jesus, e quando chega lá, Jesus diz, né, esse povo é como ovelha sem pastor. Ele cuida desse povo. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Pois bem, continuando aí no versículo 21, quando os seus familiares souberam que Jesus estavam aí, saíram para o reter, porque diziam, ele está fora de si. Então Jesus, aquele que viveu 30 anos com a sua família, 30 anos com a sua parentela, 30 anos em Nazaré, uma cidade miudinha, certo? Miudinha mesmo, porque ali, na época de Jesus, talvez Nazaré tivesse, vamos dizer assim, em números, né, grandes, 1000 pessoas, né, o que é pouca gente, na verdade, para nós hoje em dia, né, naquela cidade, todo mundo se conhecia, né, todo mundo sabia quem era quem, né? Hoje Nazaré tem 20.000 pessoas, né? Talvez tivesse muito menos de 1000 pessoas, alguns dizem 500 pessoas, 600 pessoas no máximo em Nazaré. Então, o resultado disso? Aquelas pessoas ali estavam admiradas com o que Jesus estava fazendo. E os seus parentes foram lá para dizer, ele está fora de si. Porque como é que ele não nos disse que ele é o Messias? Esse cara enlouqueceu, né? De repente se colocou lá numa veste especial e disse que ele é aquele que nós devemos esperar, ele é o Salvador. E depois a gente também tem que lembrar o seguinte, porque às vezes, quando nós pensamos na Escritura, não é, Nazaré, quando nós pensamos em Caná, quando a gente pensa em Jerusalém, a gente pensa que todas aquelas pessoas, 100% daquelas pessoas, eram pessoas que seguiam a palavra de Deus, eram pessoas que buscavam entender a palavra de Deus, eram pessoas que frequentavam a sinagoga. Não, minha gente. Como acontece hoje em dia, tinha muita gente que não queria saber de rabino, tinha muita gente que não ia na sinagoga, tinha muita gente que era ateu, tinha muita gente que era misturado, seguia o judaísmo, mas ao mesmo tempo seguia o paganismo. A gente imagina que todo mundo ali, né, da cidade de Jesus seguia o judaísmo, que todo mundo era frequentador da sinagoga. Não, nem a sinagoga dava, né? A sinagoga de Nazaré ali devia ter lugar o quê? Para 40 pessoas, né? Era uma cidade que tinha, como eu falei, né? Se todo mundo fosse para lá, nem a sinagoga dava pelo tamanho. Então a gente não pode imaginar que todo mundo era seguidor. E nem todo mundo consegue entender a manifestação de Jesus. Então, a sua parentela, os seus irmãos todos, né? Porque Jesus, é bom lembrar que nas cidades a palavra irmão é utilizada para todo mundo que é da parentela. Jesus era filho único, mas todas aquelas pessoas que estavam ao seu redor eram chamados de irmãos, porque a concepção de irmão no passado não é a que nós temos em relação apenas a sangue, certo? Então, os irmãos de Jesus, a parentela de Jesus, disse, o filho de Dona Maria de São José, pirou totalmente, enlouqueceu, né? E disseram, ele está fora de si, é o que nós vimos no versículo 21. Então, isso tudo foi para mostrar para vocês que a coisa não é fácil,
certo? A compreensão não é fácil. Vamos ao versículo 22, não é? Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, porque foram lá, né, saíram de Jerusalém, desceram, porque Jerusalém é uma cidade que está no alto, né? Eles descem de Jerusalém, uma cidade mais, região montanhosa, e vão lá para a região de Cafarnaum, né? A região, como eu falei, banhada ali pelo Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, o lago de Genezaré, e eles dizem o seguinte, né? Ele está possuído de Beelzebul, né? Beelzebul era um demônio que ingressava, né, conforme a cultura judaica, ingressava na vida da pessoa, no corpo da pessoa, e fazer com que a pessoa quisesse se tornar igual a Deus. Beelzebul era o tipo de demônio que fazia com que a pessoa tivesse ideias de grandiosidade. Então, eles disseram o seguinte, olha, é o espírito de Beelzebul, ele está achando que ele é Deus. É o espírito de Beelzebul, ele está se achando superior a todo mundo. É o espírito de Beelzebul, ou seja, ele está se tornando grandão, imaginando que ele é uma coisa que ele não é. Então, eles acusaram de Jesus e diziam, ele, como eu falei, ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios, que ele expulsa os demônios. É interessante, né? Então, eles dizem o seguinte, que Jesus tinha de tal modo o poder, né, de Beelzebul dentro dele, que ele expulsava os demônios. Você veja que essa afirmação é uma afirmação descabida, louca, né? Nós vamos ver depois como é que o demônio vai querer expulsar os de sua casa. Como é que o pai de família, amando os seus filhos, expulsa os seus filhos de casa. Né? Como é que uma mãe de família, amando profundamente a sua filha, diz, olha, vá para a rua que eu não quero mais ver você aqui perto de mim. É uma loucura, é uma falácia. Né? Eles agem mal. Mas vamos adiante. Versículo 23, o que é que nós temos aí? Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábola, como pode Satanás expulsar Satanás? É a pergunta que Jesus faz. Né? Então, diante daqueles homens que eram tão estudados, mas como não tinham argumentos, já que Jesus expulsava, né, demônios, e eles estavam com inveja de Jesus, a palavra é essa, né? Inveja de Jesus, porque Jesus conseguia fazer o que eles não faziam, eles vão dizer, né? Jesus vai dizer, como é que Satanás expulsa Satanás? Então, eles estavam cobertos de inveja e tinham que arrumar alguma coisa. E quando a gente quer arrumar alguma coisa para acusar um inimigo, porque a gente não consegue vencê-lo, a gente arruma qualquer argumento, tá certo? Vamos ao versículo 24. Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. Então, Jesus vai dizer, eu sou contra Satanás. Eu não estou dividido, né? Então, Satanás, né, não expulsaria Satanás. Eu, que sou Deus, tenho condições de expulsar Satanás. Pelo poder do meu nome, né, aqueles também que estão comigo poderão expulsar Satanás. Então, Jesus mostra que é uma mentira o que eles estão dizendo. Porque o reino, né, Satanás não dividiria o seu reino. Mas Jesus traz esse novo reino e, portanto, deseja tirar a maldade do meio das pessoas. Versículo 25. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. Então, Jesus vai dando argumentos para os escribas e os fariseus, mostrando que eles estão caluniando né, ao Filho de Deus, caluniando ao próprio Jesus. Então, os argumentos são lógicos. É muito interessante que os argumentos, aqueles que estudaram, né, pode ser um argumento de mentira. Aquele que estuda, ele deve sempre proclamar a verdade. Mas, às vezes, pelas raivas que nós trazemos no nosso coração, nós podemos inventar alguma coisa em relação ao outro. E Jesus, né, com essa força de Deus e com o poder que vem do seu nome, ele acaba desbaratando aqueles que desejam dizer alguma coisa que ele não é. Vamos ao versículo 26. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ele vai dizer, olha, vocês estão mentindo, porque Satanás não expulsaria os demônios, mandando os demônios para os quintos dos infernos, como a gente costuma dizer em nossa linguagem, né? Então, vocês estão mentindo, né? Então, por favor, né, olha o que vocês estão dizendo, não levantem calúnia. É como se Jesus estivesse dizendo, né, isso para aqueles homens, né, como diz para nós,
quando nós inventamos uma calúnia para prejudicar uma pessoa que nós não gostamos, né? O evangelho serve perfeitamente para nós. Então, versículo 27. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhes os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Então, Jesus vai mostrar que, ao ingressar, ele é tão forte, ele é Deus, ele é capaz de ingressar em um lugar para expulsar aquele que, sendo muito forte, precisa ser acorrentado para sair. E quem é o forte que está, né, dentro da casa daquele que deixou que o diabo entrasse, não é? Porque o diabo não entra e não domina a nossa vida se não houver um consentimento. Então, quem é que Jesus tem que acorrentar para expulsar? Quem é esse forte, né, poderoso, que está ali, mas que é uma criatura dentro da outra para destruir aquela criatura? É Satanás. É interessante, inclusive, perceber que nos últimos tempos, né, o Papa Francisco fala muito sobre Satanás, né, sobre o poder do inimigo, como Satanás tenta destruir as pessoas e a igreja. O Papa Francisco tem repetido isso continuamente. Eu, quando leio os seus textos, eu fico admirado, né, como ele tem insistido nessa força inimiga que tenta destruir a igreja, né, que às vezes através da palavra, através de uma pessoa que persegue, que mata, que violenta, que põe uma mentira para que a gente saia da verdade. A mesma coisa Jesus vai dizer. Então, quem é aquele que vai entrar nessa casa, vai acorrentar esse forte que está lá, né, para tirar, não é? Vai ser o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai fazer isso. E, ao mesmo tempo, quem foi que pegou aquela pessoa, acorrentou para entrar em sua casa e destruir, né? Foi o diabo antes, que acorrentou a pessoa, entrou na casa dessa pessoa para destruir a própria pessoa. Porque o que o diabo deseja não é destruir uma parede, não é destruir um quadro, não é destruir uma obra de arte. O diabo deseja destruir a mais bela obra, né, que Deus criou. O diabo deseja fazer perder a grande graça que Deus deu ao mundo na sua criação, que é o homem e a mulher, apenas isso. O diabo não atacou o leão, o diabo não atacou as árvores. Na hora que ele apareceu, o anjo decaído, né, como a gente diz no livro do Gênesis, né, ali da parte do capítulo 3, quando o diabo, a serpente, aparece, ele aparece para destruir quem? O homem e a mulher, porque essa é a obra magnífica de Deus. Então, é essa destruição que o diabo deseja para a humanidade, destruir o homem e a mulher. Então, Jesus está dando esse exemplo. Vamos ao versículo 28, então, né? Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Versículo 29, mas todo que tiver blasfemado contra o Espírito Santo, jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Então, por que vem essa afirmação de Jesus que às vezes nós pegamos espaçadamente? Por quê? Porque aqueles homens, os fariseus, né, os escribas e os doutores da lei, eles tinham conhecimento, eles falavam e esperavam o Messias, eles viram os milagres que Jesus realizou, eles perceberam a obra que Deus estava realizando através de Jesus, mas o que eles fizeram? Disseram, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos o bem que essa pessoa faz. Nós não aceitamos essa graça. Nós negamos essa graça. Nós vamos destruir essa graça. E quem deseja destruir a graça, significa dizer que constrói para si mesmo e para os outros o quê? A desgraça, que é tirar todo o efeito da obra de Deus em sua vida. Então, Jesus vai dizer essa palavra que é extremamente forte. Por quê? Porque o Espírito Santo havia dito, este é o meu filho amado. Lembra lá do batismo? Esse é o meu filho amado. O Espírito Santo mostrava o tempo todo que Jesus era Deus. O Espírito Santo mostrava àqueles homens a obra de Deus realizada através do bem que era feito. Mas, vamos destruir esse homem. Vamos calar esse homem. Seria lutar contra quem? Contra o Espírito Santo, que é Deus, né? Então, Jesus vai dizer uma palavra muito forte. Aquele que lutar contra o bem, aquele que lutar contra a obra de Deus, aquele que com plena consciência disser, eu não quero, eu vou destruir,
eu vou fazer, né, com que essa palavra se cale, esse serve única e exclusivamente a Satanás. Isso o Papa falou, né? De uma forma muito forte, né? E a igreja tem ensinado ao longo do tempo. E isso é o pecado contra o Espírito Santo, com toda a consciência. Portanto, o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa difícil, mas possível, né? Então, os pecados que nós cometemos, né, pela fragilidade, pela miséria que nós carregamos. Mas eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós diz, eu não aceito a obra de Jesus, eu vou destruir a obra de Jesus, eu vou destruir a igreja de Jesus, eu sou contra a verdade que ele trouxe, né? Eu não quero aquela pessoa que diz isso, que repete isso, que lança esse mal, essa pessoa, ela pega contra o Espírito Santo. Então, a gente não pode, né, deixar de enxergar que esse mal existe no mundo até hoje, né? Existem aqueles que lutam contra Deus e lutam contra a obra de Deus. Então, né, esses escolheram o diabo, e para ele, né, vai sobrar única e exclusivamente a obra, né, da desgraça. A palavra que é horrorosa, não é? Porque desgraça significa dizer largar Deus, largar a obra de Deus para seguir a obra do inimigo. Então, Jesus vai dizer, né, será culpado de um pecado eterno, né, eterno, para sempre. Palavra de Deus, não é minha palavra não. Foi Jesus que falou, a gente tem que acatar, né? Versículo 30. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Como é que eu vou dizer que Jesus, né, é o diabo? Como é que eu vou dizer que Jesus, né, a sua obra é obra do mal? Como é que eu vou negar esse mal? Então, Jesus vai dizer, Marcos escrevendo vai dizer, Jesus falava isso com uma tristeza, porque eles diziam que Jesus estava repleto de um espírito imundo, não é? Mas, vamos adiante. Vamos ao versículo 31. Então, diante dessa fofoca toda, diante disso tudo, diante de uma cidade contra Jesus, começa, olha, nós estamos apenas no versículo 3º do Evangelho de Marcos, né, o Evangelho segundo Marcos, que tem 16 capítulos. Então, logo no início já estão contra Jesus. Veja que coisa impressionante, né? Então, diante daquela confusão toda, né, da cidade, né, da parentela, todo mundo contra Jesus, porque é aquela fofoca, sabe como é fofoca, né? Um vai falando para o outro e aquela mentira acaba se tornando uma verdade. Qual foi o resultado? Jesus vai com seus parentes mais próximos, a família de Jesus, melhor dizendo, vai até Jesus para saber o que está acontecendo, né? Diante disso, a pressão foi tão grande que a mãe de Jesus foi lá para saber o que está acontecendo, né? Certamente a vizinhança começou a dizer, olha, o seu filho está ficando maluco, olha, o seu filho está fora de si, olha, o seu filho disse que é Deus, olha o que está acontecendo, o seu filho está totalmente, né, esmiolado, o seu filho está totalmente fora de si. Então, versículo 31, chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ou seja, a família é responsável por Jesus, né? Então, é bom lembrar, como falei para você, os irmãos de Jesus, nós vamos ver em outras passagens, são aqueles que estão ao lado de Jesus. É a parentela de Jesus, não são irmãos de sangue. Embora as pessoas queiram apenas pegar a palavra, é bom lembrar que, né, essa palavra foi mudada ao longo dos séculos. Então, é preciso conhecer a língua original, né, o grego, no caso, e daí passando para o hebraico. Então, a gente tem que conhecer. Então, chegou a mãe e os irmãos de Jesus, aqueles que faziam parte dos seus parentes, né, estando do lado de fora, disseram o seguinte, né, chame Jesus aqui. E Jesus sabia que o motivo desse chamar Jesus aqui, para perguntar, meu filho, certamente Nossa Senhora ficou preocupada, meu filho, o que está acontecendo? Né? Ela queria perguntar isso, meu filho, olha, está todo mundo lá na cidade falando mal de você, qualquer mãe faria isso, né? Meu filho, olha, está todo mundo aí dizendo que você enlouqueceu, por favor, me diga alguma coisa, né? E ela foi, inclusive, sustentada pelos seus parentes para conversar com Jesus. Ela sabia quem era Jesus, mas, você sabe, né? Uma mãe protege sempre o seu filho. Então, versículo 32, ora, a multidão estava sentada ao redor dele, muita gente. Jesus estava no meio, né? E disseram-lhe,
tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Jesus estava sentado numa casa, a gente vê nos versículos anteriores, que ele estava numa casa que devia ser uma área relativamente grande, não é? Talvez até o primeiro andar de uma casa que era aberto. Então ali tem muita gente ao redor de Jesus. E alguém chega e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram, né? Então, versículo 33, eles respondeu-lhes, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, Jesus, diante dessa confusão toda, ele faz uma pergunta ali para a educação de todos. Jesus mostrando que aquelas pessoas da sua parentela, aquela família lá atrás, toda aquela região de Nazaré, que estava rejeitando a sua missão, né, que era chamada de mãe a cidade, né? Minha cidade mãe, a gente não diz isso, né? É a cidade da minha origem, essas pessoas são os meus conterrâneos, né? Aqueles que fazem parte da minha família. Então Jesus viu que, diante de toda essa rejeição, ele perguntou, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? É a pergunta que Jesus faz, né? Já que ele olha para Nazaré como uma cidade que o rejeita e vai rejeitá-lo durante muito tempo, né? E correndo o olhar sobre a multidão que estava ao seu redor, versículo 34, que estava sentado ao seu redor, ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então Jesus vai criar agora uma nova família. A família não vai ser só porque nasceu em Nazaré. Agora a condição não é só de parentesco de sangue. A condição agora não é só daqueles que fazem parte, não é, de um laço familiar, como se fosse tudo assim, muito em casa, muito em família. Jesus veio para um grupinho que vai dominar, etc. Não, né? Minha mãe e os meus irmãos são, versículo 35, aquele que faz a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ou seja, Jesus vai dizer que qualquer pessoa, qualquer um de nós que faça a vontade de Deus, fazemos parte da família de Deus. Qualquer um de nós que está voltado à obra de Deus, faz parte da família de Deus. Qualquer um que queira, não é, estar próximo de Jesus, não é, olhando Jesus, querendo seguir Jesus, esse é minha mãe e esse é meu irmão. Então Jesus quebra os laços apenas pelo parentesco, pelo sangue, como eram os reis, que era tudo no bolinho da família. Mas Jesus vai mostrar que o seu reino é novo, que não está ligado apenas ao sangue, à raça, à cor, à beleza, ou algo que a gente imagina, mas todo o universo, né, pode ser mãe, irmão, pai e assim por diante de Jesus, através de quê? Através, né, da abertura do coração, a palavra viva. Isso também é bom lembrar, que não é uma rejeição nem à sua cidade. Jesus não odiava Nazaré, né, onde ele foi criado, nem odiava Belém, onde ele nasceu, nem odiava seu pai e sua mãe. Não, ele estava mostrando isso perfeitamente, não é? Então, nisso se encaixa perfeitamente a Virgem Maria, porque a Virgem Maria e muitos daqueles que estão ao lado de Jesus, a sua parentela, também foram pessoas que seguiram Jesus. No primeiro momento, todo mundo ficou assim meio admirado, mas todos eles seguiam Jesus. Maria, lembre-se da palavra lá do Evangelho de Lucas, né? Segundo Lucas, Maria guardava todas essas palavras, meditando-as em seu coração. Palavra de Deus, ela meditava no seu coração, né? E ao mesmo tempo, né, o verbo vai se fazer carne através, né, do seio da Virgem Maria. Portanto, um exemplo prático de alguém que faz parte da família de Jesus está na Virgem Maria, porque ela não apenas foi mãe pelo ventre, mas ela também se torna de Jesus uma discípula pela fé que ela teve no seu filho. E essa é a beleza de todos nós que desejamos ser seguidores daquele que é o único Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, assim a gente vai concluindo, né, essa nossa live, que está sendo gravada, como vocês puderam perceber, porque hoje eu tenho uma celebração, não podia estar fora, hoje vai ser a apresentação das Irmãs da Arca de Maria, não é? Lá na residência nova que elas receberam aqui em Petrópolis, no Alto da Serra. Eu sou responsável também por essas irmãs, e por causa disso tem que estar presente, e por causa disso estou gravando essa live para que vocês não deixem de receber a beleza da palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Tá certo? Então, muito obrigado pelo seu carinho. Nos encontramos na próxima terça-feira, né, sempre às 9 horas. Que Deus abençoe e que Deus lhes dê a grande graça da vida nova que nos vem através daquele que é o único Senhor.
agradecidos e ao mesmo tempo desejosos de ser verdadeiramente discípulos de Jesus, como foi a Virgem Maria e tantos outros que enxergaram nele, né, a verdade que salva. Então vamos saudar a Sempre Virgem Maria através da simplicidade da nossa oração, do nosso coração, né, e da nossa alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Até terça-feira.